Irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Como todos os assuntos da palavra, eles são fundamentais, são importantes. E hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos tratar um pouquinho sobre a misericórdia. Vamos entender um pouquinho essa palavra mais profundamente. Então nós vamos abrir nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus. Efésios 2, de 1 a 4. A palavra assim nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa palavra aqui, só para ter um conhecimento, filhos da ira é a mesma coisa que dizer: quem comete pecado procede do diabo. Filhos da ira. Agora, o que é maravilhoso, irmãos, o versículo 4 que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha a causa, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais junto com Cristo Jesus. Nosso Pai Celestial, te louvamos e agradecemos ao Senhor por essa noite quente. Cremos, ó Pai, que será uma noite muito marcante para todos nós, porque temos nessa noite o Teu falar. Quando nós abrimos as Escrituras, o Teu Espírito, Ele já traz a direção, Ele traz a revelação do Filho. E hoje, Pai, nós queremos ver a misericórdia que és Tu mesmo. Então, Pai, abra o Teu coração para nós nessa noite, para que possamos contemplar toda a doçura da Tua misericórdia e aprender, Pai, algo mais de Ti nesta noite. Nos vivifica, nos dando alegria na proclamação, alegria na recepção da Tua palavra. Que a Tua palavra, Pai, ela encontre em nós corações receptíveis e corações que respondam aquilo que Tu tens ordenado, e aquilo que Tu ordenas, Tu habilitas a nós a cumprir na força e na dependência do Teu Espírito. Nas Tuas mãos está esse tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, acho que não vale nem a pena nós vermos detalhes dos versículos 2 e 3 aqui. Claro, no versículo 1, Ele vos deu vida. Isso é maravilhoso, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas chega no versículo 4, mas Deus sendo rico em misericórdia. Então, queridos, tem uma causa aqui: misericórdia por causa do seu grande amor. Grande amor. O Espírito Santo fez questão de colocar essa palavra aqui, grande, para que nós então não acostumássemos com o amor de Deus, mas que nós então pudéssemos, toda vez que lermos a palavra, observássemos que o amor de Deus é grande, é do tamanho dele. Sendo do tamanho dele, é um amor infinito, é um amor que não cessa. O amor do Senhor nunca cessa. Paulo fala em 1 Coríntios 13 que o amor jamais acaba, ele vai se acabar quando Deus se acabar. Você imagina se este amor vai se acabar? Nunca vai se acabar. Então, irmãos, este amor traz para nós segurança, mas não é o assunto nosso desta noite. No dia 11
do mês de outubro, nós vamos tratar sobre o amor de Deus de uma forma bem mais profunda, para que Ele então nos toque de uma forma tão maravilhosa, para que os nossos corações sejam quebrantados pelo amor de Deus. Se o amor de Deus não quebrantar os nossos corações, nada mais poderá fazê-lo. Mas eu quero analisar com vocês aqui essa palavra aqui, misericórdia. Essa palavra misericórdia, ela deriva de duas palavras latinas, misere e cordia. Essa palavra aqui, misere, ela significa, misere significa sem valor, inútil, imprestável e miserável. Significa misere, de miserável. Cordia é coração, por isso que deriva a palavra cardiologia, cordia, misericórdia. E ela também significa que as cordas trêmulas do coração de Deus. Já já você vai compreender isso bem claramente. Misericórdia, cordia significa cordas trêmulas do coração de Deus. Se não fosse isso, meus irmãos, nós estaríamos perdidos, porque misericórdia também significa que o Deus na sua totalidade, Ele é um Deus misericordioso. Vocês se lembram quando Moisés, lá em Êxodo capítulo 33, ele pediu para o Senhor: Senhor, mostra-me a tua glória. Que oração formidável! Anteriormente ele disse assim: mostra-me os teus caminhos para que eu te conheça. Claro que o Senhor revelou seus caminhos a Moisés. Aqueles que não pediram isto diante do Senhor, que pediram coisas, receberam coisas. Eles pediram codornizes, pediram carne, então Deus mandou carne para eles. Eles comeram até sair carne pelos narizes. Mas Moisés pediu que o Senhor mostrasse, revelasse a ele os seus caminhos, caminhos do Senhor. Então no Salmo, o salmista vai dizer no Salmo 103, que Deus revelou, que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés, mas o povo de Israel as suas obras. E mais para baixo ele disse assim para o Senhor: mostra-me a tua glória. Que pedido impressionante. Então o que Deus fez? Diz para Moisés: Moisés, eu vou colocar você na fenda de uma rocha. Essa rocha é Cristo, a fenda de uma rocha. Claro que ali era uma figura muito linda, aquele buraco, naquela fenda da rocha. Quando Cristo ali na cruz, ele já havia morrido, o soldado foi com aquela lança e furou o seu lado, e saiu sangue e água. Nós sabemos que sangue fala de purificação de pecados, e a água fala da regeneração, pela palavra, que é o próprio Senhor, Ele é a palavra viva. Então, quando Deus passou, Ele disse para Moisés: você não poderá ver a minha face, você vai me ver pelas costas, porque nós só podemos ver a face do Pai na face de Cristo. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, vai mostrar exatamente isso. Então, quando Deus passou, Deus proclamou toda a sua bondade, toda a sua glória, toda a sua graça, toda a sua misericórdia aos olhos de Moisés. Então Moisés conheceu o Senhor, e conheceu que Ele era um Deus de misericórdia. Quando Deus disse para Moisés falar a rocha, numa primeira vez Deus disse: fere a rocha, que seria o filho numa rocha mais baixa, para ferir, para que dela saísse água, que seria a morte de Cristo na cruz. Então Moisés feriu a rocha, saiu água, obedeceu ao Senhor. Mas quando aquela rocha estava mais elevada, que Deus disse para Moisés: fale a rocha. E Moisés, porque estava impaciente com o povo,
O povo se impacientou com o caminho, no caminho. Então Moisés ficou indignado com o povo. Moisés feriu a rocha. E Deus disse para Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra de Canaã, você vai contemplá-la de longe. Moisés não murmurou, Moisés não reclamou, Moisés fechou a boca. Você vai para o monte Nebo, lá você vai morrer. Ele ficou tranquilo. Por quê? Porque ele sabia que Deus é um Deus de misericórdia, Deus é misericordioso. Nós sabemos que em realidade espiritual, nós vimos lá em Mateus capítulo 17, que Moisés, ele pôde então entrar na terra em realidade espiritual. Ele contemplou, junto com Elias, Pedro, Tiago e João, a glória do Senhor. Que ele ali abriu a sua carne e eles viram a sua glória. Moisés e Elias falavam da sua partida. Eles desceram ali naquele monte em glória. Essa palavra misericórdia, ela significa, meus irmãos, o coração, as cordas trêmulas do coração do Pai. Agora, o que essa palavra nos ensina, meus irmãos, é que a misericórdia, a miséria do homem, aliás, ela tocou as cordas do coração do nosso Deus e Pai. Agora, com isso, levou o Pai, porque ele foi tocado com a nossa miséria, a enviar o seu Filho Jesus Cristo a este mundo em carne, para realizar uma obra no Calvário de libertação do pecado. Então foi pela misericórdia, foi pela riqueza da sua misericórdia, por causa do seu amor. Misericórdia e amor, elas estão muito entrelaçadas, porque Deus é tudo isso, Deus é tudo. Quando fala que Cristo é tudo, Ele é misericordioso, Ele é tudo. Então, a misericórdia do Senhor, irmãos, ela nos livrou daquilo que nós merecíamos, porque as cordas do nosso coração é engano, as cordas do coração do Pai é amor que treme pela nossa miséria. Irmãos, é tão lindo a gente poder contemplar isso e meditar a respeito disso. Quando Deus nos contemplou, Ele nos viu pessoas totalmente perdidas. O pecado fez em nós um estrago muito grande. E Deus, Ele olhando para esta raça, quem éramos nós, irmãos? Conforme diz o profeta Ezequiel, imagina aquele vale de ossos secos. O irmão do passado, ele disse que este mundo, esse céu que você vê acima, é a tampa do caixão. E aqui, esse planeta Terra, é o fundo do caixão. Nós estamos aqui neste mundo, espiritualmente, nós nascemos espiritualmente mortos, separados de Deus, sem nenhuma esperança, sem fé, sem ter esperança, sem Deus no mundo. Imagina só se não fosse a misericórdia do Pai. Imagina só se Ele não nos amasse. Aqui fala que Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, então Ele nos contemplou miseráveis, inúteis, sem nenhuma perspectiva. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1, de 26 a 30, sobre a nossa vocação, sobre o nosso chamado. Ele diz assim: visto que não foram chamados muitos de nobre nascimento, porque nós somos pessoas especiais, pessoas boas. Irmãos, nascemos neste mundo já defunto em putrefação. Nós começamos a apodrecer a partir do dia que nós nascemos. Infecções, doenças, uma série de coisas podres que saem de nós, vocês sabem o que é. Mas Deus, Ele tremeu. É um Deus que tem compaixão, um Deus misericordioso, um Deus, quando olhou para nós, como que se doesse em seu coração. O coração dele ficou trêmulo, que é o sentido da palavra aqui, misericórdia, cordas trêmulas do seu coração. Eu penso que
Deus não se satisfaria em si mesmo se Ele não fosse misericordioso. Então, irmãos, um dia Ele te contemplou e teve misericórdia de mim e de você. Isso é tão maravilhoso. E por causa da riqueza da sua misericórdia, meus irmãos, nós estamos hoje, fazemos parte da casa de Deus. A casa de Deus é Cristo. Nós habitamos em Cristo, Cristo habita em nós. O salmista Davi, ele disse assim, eu vou ler alguns versículos com vocês hoje, Salmos 5, não vou ler todo, vamos ler somente o versículo 7, Salmos 5, verso 7, está escrito assim, porém eu, aqui Davi dizendo, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Irmãos, para nós adentrarmos em realidade espiritual, habitarmos no Filho, o Filho em nós, a causa é pela riqueza da misericórdia de Deus o Pai. Esta é a causa, e graças ao Senhor, Ele é um Deus de misericórdia. Irmãos, quando nós oramos por misericórdia, às vezes nós precisamos saber o que significa misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Quando você ora assim, Senhor, tem misericórdia de mim, o que você está dizendo é o seguinte, vamos aqui parafrasear as orações, ainda que muitas vezes nós oramos sem saber, quando nós falamos, Senhor, tem misericórdia de mim, o que nós estamos dizendo para Deus? Porque quando nós oramos por misericórdia, quem vai apresentar as nossas orações diante do Pai é uma pessoa do Espírito, porque nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele vai pegar as nossas orações, que às vezes nós oramos sem saber o que nós estamos orando, mas aquele que sonda os corações, ele sabe a intenção do nosso coração. Então ele pega aquelas orações que nós não sabemos, que nós queríamos orar, mas nós não conseguimos expressar em palavras. O Espírito Santo pega essas orações e coloca diante do Pai e diz assim, Pai, é isto. Compreende? Então às vezes as pessoas falam assim, olha, você pode orar? Eu não sei orar. Que bom que você não sabe orar. E tomara que você não saiba orar nunca, aí Ele vai orar para você perfeitamente. A maioria das nossas orações são inconvenientes. As nossas orações serão convenientes quando nós orarmos a palavra de Deus. Quando nós orarmos para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Não a nossa vontade. Irmãos, leiam as cartas do apóstolo Paulo com um caderninho, anotando as orações do apóstolo Paulo. As orações do apóstolo Paulo eram como as orações de Cristo. Porque quando nós oramos, quem que clama em nós? O Filho, Jesus. Gálatas vai dizer, e porque vós sois filhos, enviou Deus aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Quando você fala Pai, eu e você, nós nunca temos desejo e vontade de orar. O que nos leva a viver ou a ter uma vida de oração é o Filho de Deus, Cristo, que habita em nós. Ele tem necessidade de falar com o Pai. Ele que clama, Abba, Pai. Às vezes nós impedimos as orações do Filho em nós. O Filho quer orar ao Pai, mas nós não temos tempo. Nós temos canseira, temos que dormir mais cedo, levantamos cansado. Vivemos uma vida totalmente divorciada de uma intimidade com Ele. E o Filho está clamando. Por isso que às vezes a pessoa ela vive uma vida meio esquisita. Parece que falta alguma coisa, falta relacionamento.
Você chega no seu trabalho, você começa a se sentir bem, porque você se relaciona com pessoas, mas depois fica aquele vazio. Este vazio, ele nunca será satisfeito se você não abrir o seu coração e orar ao Pai, e deixar o filho clamar ao Pai, porque a oração do filho ao Pai vai passar pela alma, vai passar pela tua racionalização. Filho de Deus, ele deve orar. As orações de Cristo, do apóstolo Paulo, eram orações, não eram orações egoístas, eram orações em prol dos irmãos, de outras pessoas. A consequência é que Deus abençoava. Irmãos, o segredo das nossas orações, que são orações misericordiosas, porque ele fala assim: sede vós misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Se você lê todo o Novo Testamento, os 4 evangelhos, você não vai encontrar nenhuma oração do Filho clamando por Ele mesmo. Só uma vez que ele quis que fosse feita a sua vontade. Quer ver só? E veja aqui que oração tremenda que é em João capítulo 17, versículo 24. João 17, versículo 24. Observa aqui a oração do Filho, a vontade que o Filho tinha. Ele disse assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então ele tinha uma vontade aqui, mas não é uma vontade egoísta. A minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Irmãos, as orações do apóstolo Paulo eram orações misericordiosas. O coração do apóstolo Paulo eram orações trêmulas, porque ele expressava misericórdia por aqueles irmãos. Isso é tão precioso, queridos. Então, quando nós oramos por misericórdia, nós estamos dizendo o seguinte: Deus, que a minha miséria toque as cordas trêmulas do teu coração. Isso é orar por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Nós estamos dizendo: Senhor, que as cordas trêmulas do teu coração toque, me alcance a minha miséria. Esse é o sentido aqui, queridos. Irmãos, o dia que nós entendermos essa palavra misericórdia em realidade espiritual, não é saber o que é misericórdia que vai fazer você desfrutar disso. Mas eu vou falar uma coisa aqui, então preste bem atenção, que talvez possa ser interpretado mal, mas não me interprete mal. Deus o Pai, sendo Ele misericordioso, o que Ele espera de nós? Se você acha que Deus espera que nós vivemos uma vida certinha, correta, adequada, para que Ele vai nos amar mais? Não. Então, irmãos, o que Deus espera de nós? Abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo 7. Vamos ler aqui um versículo muito conhecido, muito interessante. O versículo 18. Aqui você vai descobrir que Deus, veja o que Deus espera de mim e de você. A palavra diz assim, Miqueias, capítulo 7, versículo 18, diz assim a palavra: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Observe aqui que perdoas está em que tempo aqui? Esse verbo passado, perdoas. Por quê? Jesus não veio ainda, mas o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo,
Então aqui na eternidade do Pai, no Kairos de Deus, está no passado: perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Então, queridos, Deus não espera de nós acertos. A impressão que se dá aqui, embora não seja isso, é que Ele espera de nós erros. Porque quando nós erramos, nós vamos recorrer a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. E Ele tem prazer na misericórdia. As cordas do coração de Deus estremecem, porque Ele é um Deus de compaixão. Ele é amor, Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia, Ele é misericordioso. Você está me compreendendo? Então Ele tem prazer na misericórdia. Ele não espera de nós acertos, mas Ele espera de nós, quando nós errarmos, que voltemos para Ele e clamamos: Senhor, tem misericórdia de mim. Como aquele publicano, a oração dele era o seguinte: aquele fariseu tipifica muito religiosos: ó Deus, gratidão porque eu não sou como os demais, jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto eu tenho, não sou como este publicano. O publicano nem ousava levantar a face para o alto, mas batia no peito: ó Deus, sê propício a mim, tem misericórdia de mim. Essa era a oração: tem misericórdia de mim. E Jesus disse que aquele desceu justificado para a sua casa, não o fariseu. Deus tem prazer. Sabe o que significa prazer? Deus, Ele se delicia na misericórdia. Então, todos aqueles homens e mulheres que vai diante do Pai, clamando, buscando a sua misericórdia, vai tocar o coração amoroso dele. Ele se estremece, ele derrama a sua misericórdia. Isso é maravilhoso, meus queridos irmãos. Ele tem prazer na misericórdia. Queridos, que coisa linda. E no versículo 19 diz assim: tornará a ter compaixão de nós. É a mesma palavra para misericórdia. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele lançou os nossos pecados nas profundezas do mar. Queridos, graças ao Senhor. Apocalipse capítulo 21 fala que na Nova Jerusalém o mar já não existe. Então Ele lançou os nossos pecados nas profundezas do mar, porque Ele daria fim dos nossos pecados de uma vez para sempre. Lá o mar já não existe. E onde é que Ele lançou os nossos pecados? Nas profundezas do mar. Acabou para sempre. Um dia estaremos com Cristo, totalmente livres da presença do pecado, porque hoje o pecado não habita mais em nós. Habita onde? Ao nosso redor. Hebreus 12. Do pecado que tão de perto nos assedia, tão de perto nos rodeia. Antes habitava em nós. O nosso velho homem foi crucificado junto com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Morremos com Cristo, estamos justificados do pecado. Então Ele lançou os nossos pecados nas profundezas do mar, porque Ele tem prazer na misericórdia. Ele tem compaixão de cada um de nós. Queridos, uma linda maneira de nós expressarmos a palavra misericórdia seria assim: a misericórdia é uma corda estendida a um miserável. Se misericórdia, o significado dessa palavra significa que é as cordas trêmulas do coração do Pai, quando Deus tem misericórdia de nós, é Ele lançando cordas do seu próprio coração, das suas mãos, estendidas para então nós que somos pessoas miseráveis,
Hoje nós não somos mais miseráveis, somos filhos de Deus em Cristo Jesus, somos as pessoas mais ricas deste mundo. Eu não concordo com aqueles irmãos que dizem que a partir do nosso novo nascimento nós somos mendigos. Nós não somos, irmãos. Nunca pode um filho de Deus falar que agora ele é um mendigo em Cristo. Não é. Nós temos toda a riqueza da sua graça. A palavra fala que a riqueza da sua graça, ela foi derramada sobre nós. Então, se Cristo é a nossa vida, Cristo é o nosso tudo, nós não podemos afirmar que somos mendigos, porque nós não somos. Então temos que ter esse discernimento, né, diante do Senhor, e reconhecer que nós somos ricos nele. Cristo, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos nele. Ricos de quê? De amor, de bondade, de graça, de misericórdia, de longanimidade, de bondade, de fidelidade, uma série de coisas. Então nós temos todas as riquezas, nós somos em Cristo abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, queridos, ele estendeu a corda do seu coração, corda de cordia, a nós que éramos miseráveis. Deixa eu explicar de uma outra maneira, para que os irmãos fiquem, então, tenham um entendimento mais claro. Era isso que estava acontecendo lá na cruz do Calvário, irmãos. O que estava acontecendo na cruz do Calvário ali? Jesus estava morrendo na cruz pelos nossos pecados? É uma verdade. Ele nos incluiu na sua morte e ressurreição? É uma verdade. Mas tem algo mais que precisamos compreender. Ele estava estendendo na cruz as cordas do seu coração para nós que éramos miseráveis. Deixa eu mostrar para vocês esse texto. Abra, por favor, em Oséias, capítulo 11, versículo 4. Diz assim: porque misericórdia é o coração, córdia, ou as cordas trêmulas do coração do Pai. A misericórdia, ela é uma corda estendida a um miserável. Então era isso que estava acontecendo ali na cruz, porque Deus estava estendendo a corda de misericórdia para nos salvar. Oséias 11:4, a Bíblia diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. Irmão, essa palavra aqui me chama muita atenção, me emociona. E me inclinei para dar-lhes de comer. Imagina só, Rei dos Reis se inclinando para dar de comer para nós. Mas, claro que aqui fazendo uma alusão da obra do Calvário. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Aqui está a misericórdia do Pai e o amor do Pai. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Isso é precioso. Então, queridos, agora um detalhe importante aqui. Deus, ele não vai inocentar o culpado. Todos nós já nascemos culpados e condenados. Então ele não vai inocentar. Mas, irmãos, graças ao Senhor, porque a Bíblia revela que Deus, ele é misericordioso. Agora, mas o Senhor é grande em misericórdia, e a consequência é a sua grande misericórdia. Por isso que está escrito lá naquele texto tão maravilhoso, irmãos. Abra lá comigo em Números, capítulo 14, versos 18 e 19. Números 14, versículo 18 e 19. Veja aqui que coisa mais interessante. (14 de Números, versículo 18). O Senhor é longânimo. Essa palavra aqui, ele tem um ânimo longo. Ninguém consegue esgotar a paciência de Deus. O Senhor é longânimo
e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. Então Moisés estava intercedendo para o povo aqui, porque sabia que Deus era misericordioso. Ele teve a revelação das cordas tremas do coração do Pai, como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Agora, o que nos chama a atenção aqui é no versículo 18, que ele é longânimo, grande misericórdia, e que ele, ainda que não inocente o culpado. Se todos nós nascemos pecadores, Deus não pode nos salvar se a justiça dele não for cumprida em nós. Isso é por causa da sua misericórdia. Lembra de Romanos capítulo 1, versículo 17? Que nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus de fé em fé. Deus, ele é justo, irmãos, e a salvação dele tem que ser justa. Mas aqui envolve misericórdia, envolve amor, envolve graça, envolve a morte do seu filho, porque ele jurou por ele mesmo que nos salvaria, que faria uma aliança, que ele perdoaria os nossos pecados, que não se lembraria mais. Então, se ele não inocenta o culpado, por isso que é um perigo muito grande uma pessoa se iludir, achar que está sendo salva por ter aceitado a Cristo, porque aceitar a Cristo não gera, não produz uma salvação genuína, verdadeira, contundente, indelével. Porque aceitar Cristo é você pegar um atalho para ir para o céu, e Deus não tem atalhos. Eu creio que muitos aqui leram aquele livro, O Peregrino, de John Bunyan. Vocês viram tantos atalhos, tantas distrações, mas Deus não inocenta o culpado. Agora, Cristo, ele foi para a cruz. A morte de Cristo, ela foi uma morte onde ali Deus iria julgar-nos os nossos pecados. Por isso que aquele texto 2 Coríntios 5,14, ele é maravilhoso. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos. E a morte judicial de Cristo no Calvário, um morreu por todos, logo todos morreram. Claro que o salário do pecado é a morte. Ezequiel 18, versículo 4, todas as almas são minhas, alma do Pai, alma do Filho, alma que pecar, essa morrerá. Nós já nascemos condenados, espiritualmente mortos. Então Cristo morreu, mas Ele nos fez morrer no seu corpo no Calvário, ali na cruz. Então a conta foi paga. Nós também morremos, porque isso é tão interessante, irmãos, que tem que ser uma atitude de fé. Porque quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo por causa de Adão, a morte entrou no mundo por causa de Adão. Mas, queridos, isso no dia do juízo, algumas pessoas chegarem diante do Pai e dizer o seguinte: Senhor, mas eu não pequei quando Adão pecou. Pecou sim, porque você descendeu daquela raça. Mas o que Deus fez? Deus não poderia ser injusto. Então, quando Adão pecou, eu também pequei em Adão. O pecado de Adão me alcançou. Eu sou fruto de uma geração perversa, pecaminosa. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Eu não estava lá, mas a Bíblia diz que era como se eu estivesse lá, se eu tivesse pecado. Mas então veio Cristo e foi para a cruz, sendo Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Ele não perguntou para você se ele poderia morrer por você. Não, ele morreu numa cruz e colocou em nossas mãos esse testamento. Está à disposição de todos. Naqueles lugares onde a Bíblia é proibida, ali que eles são cristãos de verdade. Nós somos muito acomodados, preguiçosos. Irmãos,
Daniel fala que nós temos que corar de vergonha, irmãos. Nós temos a liberdade, o privilégio de se reunir como igreja. Nós temos a liberdade, o privilégio de poder abrir as Escrituras, contemplar a palavra e crer naquilo que está escrito, porque nós temos a graça. A graça nos habilita a crermos na palavra de Deus. A graça revela aquilo que Cristo aí fez. Ele morreu no meu lugar, sim, mas eu também morri com Ele. Eu fui morto com Cristo na cruz, ressuscitei com Cristo, está aqui. Então, naquele grande dia do juízo, ninguém poderá dizer que Deus foi injusto, que Ele não foi. E Deus não será julgado por ninguém, nem poderá ser julgado por ninguém, dizendo que eu estou indo para o inferno porque Deus mandou eu para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. No dia do juízo, o segredo do coração dos homens serão revelados. A causa da incredulidade, da rejeição da palavra. Muitos naquele dia vão pensar o seguinte: aquele dia que aquela pessoa foi pregar para mim na minha casa, por que eu saí de casa? Eu estava louco. Hoje eu serei lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Nunca mais vou ver a luz. Serei condenado eternamente no inferno, porque eu nunca dei ouvidos à palavra de Deus. Eu nunca levei o Filho de Deus que morreu numa cruz por amor a mim a sério. Então Deus é justo em me condenar na perdição eterna. Jesus disse isto. João disse isso em João capítulo 3, versículo 18: quem nele crê não é julgado, quem não crê já está condenado. Irmãos, as pessoas não querem o Cristo das Escrituras, as pessoas querem viver uma vida religiosa, egoísta. Desde que Deus me abençoa, já está muito bem. Deus abençoa meu lar, minha família, com boa saúde, é o que as pessoas buscam. Cristo não morreu na cruz para levar você para o céu apenas, foi muito mais do que isso. Irmãos, nós precisamos de conhecer a misericórdia de Deus. Queridos, nós estávamos com a entrada do pecado no mundo desamparados. Nós éramos a noiva de Cristo, sim, desde a fundação do mundo, mas o pecado entrou no mundo e nos tornou pessoas desamparadas. Mas Cristo veio e foi para a cruz e disse lá: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo levou o meu e o seu desamparo. Irmãos, e por causa do pecado de Adão, Deus ficou muito indignado. Eu sei porque o salmista vai dizer que Deus é o justo juiz, ele sente indignação todos os dias. Mas eu vou dizer uma novidade para vocês aqui muito interessante. Abra em Isaías capítulo 54, meus irmãos. Isaías capítulo 54, aqui vai mostrar a misericórdia de Deus, o coração trêmulo, as cordas do coração trêmulo do Pai por mim e por você. Veja aqui, irmãos, que lindo, 54, vamos ler a partir do versículo 6, olha os detalhes da palavra, que diz assim, Isaías 54, verso 6, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada. Então Ele nos chamou quando eu e você, nós éramos desamparados, porque Cristo levou o meu e o seu desamparo, porque Cristo disse lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Agora, quando nós estamos em Cristo, Deus nunca irá nos desamparar. Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Nós não somos mais pessoas desamparadas. Cristo levou o desamparo meu e seu, por misericórdia. E aqui ele diz assim: porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Agora olha o 7, irmão. Por breve momento te deixei. Claro, foi o tempo em que nós vivíamos no pecado, o pecado entrou no mundo em Adão. Por esse breve momento te deixei. Agora continua aqui: mas
com grandes misericórdias, torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Oh, meu irmão, que coisa mais linda é a gente saber, conhecer que o nosso Deus e Pai é um Deus de misericórdia. Deus de misericórdia. Abra aí Isaías 60, versículo 10. Olha que versículo lindo, meus irmãos. Diz assim a palavra: estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. E essa palavra misericórdia é aquilo que estremece o coração do Pai. Ou em outras palavras, Ele é louco de amor por você e por mim. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Conforme o profeta Jeremias, irmãos, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Isso é maravilhoso. Elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Vamos ver esse texto lá, irmãos, recordar desse texto tão maravilhoso. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Que precioso versículo nós temos aqui, que revela o coração do Pai, mais uma vez, graças ao Senhor por isso. Diz assim, Lamentações 3, 22 e 23, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, glória a Deus, não têm fim, são infindáveis. E outra coisa, olha o 23, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, grande é a tua fidelidade. Então, queridos, graças ao Senhor, que Ele é um Deus de misericórdia. Agora, misericórdia também descreve muito bem o que levou Deus a estabelecer o seu pacto. Ele fez aquele pacto que nós tratamos hoje pela manhã, pela sua misericórdia, porque Ele é um Deus misericordioso, Ele tem prazer na misericórdia. Imagina só, nós temos um Deus e Pai que tem prazer na misericórdia. Todos aqueles que se achegar a Ele serão acolhidos por Ele, porque Ele se compadece. Irmãos, Ele não consegue olhar para as pessoas como nós olhamos, Ele sempre vai olhar com misericórdia. Irmãos, será que nós temos olhado para os nossos colegas que são ímpios com misericórdia? Ou nós condenamos, é um ímpio, é um pecador? Será que nós estamos sendo fariseus? Irmãos, quando nós aprendermos que é misericórdia em realidade espiritual, nós vamos exercer misericórdia também. Sede vós misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai Celestial. Então, queridos, foi a misericórdia que levou o nosso Senhor a estabelecer um novo pacto. Deus é um Deus de misericórdia e por isso Ele estabeleceu um novo pacto, ou seja, uma nova aliança. Deixa eu ler para vocês aqui esse texto lindo de Hebreus capítulo 8, versículo Hebreus 8, 10 e 12, que diz assim, olha que lindo aqui, irmãos. Hebreus 8, versículo 10. O 10 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Agora, olha o versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Está vendo, irmãos, que coisa mais linda?
Olha, algum tempo atrás nós tratamos aqui na comunidade sobre a salvação de Salomão, uns 4, 5 anos. Estava conversando com uma pessoa muito querida, que carece de misericórdia até hoje. Ele disse assim que aí para mim, olha, Salomão ele foi para o inferno. As coisas que ele cometeu tantas coisas terríveis que, olha, não tem como Deus salvar Salomão. Agora você fala que Salomão foi salvo? Será que você não está pregando uma heresia? Será que você deixou de conhecer a Bíblia? Então, essa pessoa pegou as fraquezas de Salomão e por conta disso julgou Salomão e mandou Salomão para o inferno. Mas deixa eu ver, deixa eu mostrar para vocês aqui, irmãos, algumas coisas que Salomão de fato cometeu. Abra lá no primeiro livro de Reis, capítulo 11, 1 Reis 11, os 6 primeiros versículos, vai mostrar aqui o que Salomão fez. Então diz o seguinte, olha só aqui, 1 Reis 11, de 1 a 6, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Está vendo? Olha só o versículo 3. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi seu pai. Agora eu não sei quem que é pior, se é Davi ou se é Salomão. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então, por causa disso aqui, mandaram Salomão para o inferno. Mas, irmãos, eu sei que Salomão cometeu muitos erros. Tem 3 erros graves que ele cometeu de fato, que nós também podemos cometer. Se você ler Eclesiastes capítulo 2, de 8 a 10, você vai ver que Salomão se tornou um homem muito vaidoso. Esse é o primeiro erro dele. O segundo erro, que ele foi ganancioso. E o terceiro erro foi que de fato, aliás, o segundo erro, ele se tornou vaidoso. O primeiro erro, ele se tornou idólatra, não seguiu o Senhor. O segundo erro, ele se tornou vaidoso. E no terceiro, ele se tornou muito ganancioso, porque a palavra fala que tudo que seus olhos quis, ele satisfez. Mas, irmãos, agora, como que Salomão foi para o inferno? Sendo que Deus fez um pacto com Davi, que usaria de misericórdia. Hoje nós lemos aqui muito pela manhã o Salmo 89. E Davi até recordou das palavras do Senhor para ele. Vamos abrir de novo ali, irmãos, no Salmos 89. Deixa eu ler para vocês aqui alguns versículos que vai atestar que Salomão, de fato, ele foi para a glória. 89, versículo 30. A palavra, ela diz assim. Fico pensando, né? Se Salomão foi para o inferno, você acha que nós teríamos credibilidade de ler Eclesiastes, Provérbios e Cantar de Salomão? De jeito nenhum. Salomão, ele foi uma figura de Cristo. E aqui no versículo 30 do Salmo 89 diz assim: Deus dizendo para Davi: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos,
Se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Aqui não está muito claro ainda, mas vamos lá para 2 Samuel, capítulo 7. Aqui está bem mais claro. 2 Samuel, capítulo 7, que aqui vemos o pacto que Deus fez com Davi. 2 Samuel 7, versículo 12. Então aqui vai ficar mais claro, irmãos, a questão da misericórdia. Aqui Deus de antemão já estava falando para Davi que Salomão iria errar, iria pecar, iria ser um idólatra, ser um ganancioso, ser um vaidoso. Então ele diz assim, 2 Samuel 7,12: quando teus dias se cumprirem, dizendo para Davi, e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Aqui o descendente está fazendo uma alusão lá a Cristo, mas aquele que procedeu de Davi, Salomão, teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este teu descendente, aqui é Salomão, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai. Então, uma vez que somos filhos de Deus, Deus não vai desfazer a filiação, irmãos. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Olha o 15 agora. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Está vendo aqui? Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Deus disse que não iria tirar a misericórdia de Salomão. Queridos, este assunto da misericórdia, porque fala que Deus é misericordioso, então está em todas as Escrituras Sagradas. E naquilo que concerne a nossa regeneração, por que nós somos regenerados, irmãos? Lembra de 1 Pedro 1, versículo 3? Último versículo, e nós vamos encerrar. 1 Pedro 1, verso 3, diz assim a palavra: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, ou a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos, graças ao Senhor, que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nós fomos alcançados. Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Tudo isto porque Ele é um Deus de misericórdia. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, graças te damos mais uma vez, porque podemos abrir a Tua Palavra e meditar naquilo que o Senhor revelou para nós nessa noite. Pai, frutifique essa verdade aos nossos corações. Obrigado, Pai, porque nós éramos miseráveis, imprestáveis, inúteis, mas as cordas do Teu coração trêmulo, a Tua misericórdia, ela nos alcançou. Obrigado, Pai, porque Tu és um Pai de amor, um Pai riquíssimo em misericórdia, por causa do Seu grande amor. Graças te damos porque hoje nós podemos desfrutar daquilo que Tu és e fez em Cristo Jesus por cada um de nós. Graças te damos, Pai, por esse primeiro dia da semana que se iniciou. Sabemos, ó Pai, que nessa semana o Senhor permitir que a gente ainda tenha vida e no próximo domingo podemos nos reunir aqui. Sabemos que será debaixo do nome de Cristo e com a sua misericórdia, com as riquezas da sua misericórdia, nós estaremos congregados e unidos em Teu nome.
Pai, leva-nos guardado para os nossos lares e nos dê uma noite preciosa de descanso. Em nome de Cristo nós oramos agradecidos. Amém.